Era uma vez uma mulher que era muito forte, sabe? Ela era dedicada, estudava, fazia atividade física, tinha uma alimentação saudável, se dedicava mesmo ao trabalho dela, sempre procurava melhorar, sendo que tinha um detalhe: ela tinha crises de desânimo, de ansiedade, de falta de energia. E nesses momentos de crise, ela abria a mão das coisas principais, que era a rotina dela, a alimentação saudável, comia tudo que estava na casa dela. Ela abdicava da atividade física, não fazia. Ela deixava para depois as coisas que tinham planejado, que era importante para ela fazer naquele dia. E assim foi por muitos anos. Ela fez realmente isso por muitos anos e sempre ela dizia a mesma coisa. Por conta do desânimo, eu fiz isso. Por conta da minha falta de energia, dessa falta de motivação, eu não tive uma alimentação saudável, eu não fiz a tarefa que eu deveria ter feito. E assim foi por muito tempo, por muitos anos. Então, apesar de quando ela estava bem intelectualmente, ela fazia as coisas muito bem, ela era ótima, mas quando chegava nesses momentos em que ela se via à prova um desafio, né, ela simplesmente desistia, porque era muito difícil se manter na rotina saudável dela, mediante aquilo que estava acontecendo com ela. Ela achava que aquilo que acontecia com ela, o desânimo, a ansiedade, a falta de energia, era mais forte que ela. Sendo que ela não entendia uma coisa. Ela sempre foi responsável pela vida dela. Qualquer pessoa é responsável pela sua vida, certo? Então, procurando melhorar, um dia ela resolveu estudar mais sobre a mente, entender como a mente funciona, para entender o porquê que ela fazia determinadas coisas. Ela até foi em psicóloga e tal, e não sei o que, lá vai. E nada. Estudava e nada. E sempre acontecia a mesma coisa. E quando ela repetia as informações que ela estava obtendo sobre a mente, programação, né? Ela começou a entender que aquilo que ela sentia era uma programação. Então ela estava programada a fazer aquilo que ela estava fazendo, certo? Mas isso não tirava a responsabilidade dela de escolha. Ela ainda assim podia escolher. Ela realmente decidisse e quisesse mudar aquilo e não atribuísse ao programa a responsabilidade por ela sentir o que ela sentia e por desistir das coisas que era para ela fazer. Então, um dia ela sentiu desânimo e tinha várias coisas para ela fazer. Ela acordou assim, acordou bem desanimada mesmo. A vontade só era de ficar na cama. E nesse dia ela tinha que treinar, nesse dia ela tinha que seguir a alimentação saudável dela, ela tinha que fazer as coisas de casa dela, né? Porque ela era responsável pela vida dela, enfim. E ela se lembrou disso que ela estudou, que ela poderia escolher. Ela tomou uma decisão e disse o seguinte: eu vou fazer o que precisa ser feito, independente do que eu esteja sentindo. Eu vou fazer, só para testar. Então, ela fez. Ela levantou, mesmo pesada, sentindo aquela fadiga, aquele desânimo. Levantou, foi fazer a atividade física dela, mesmo sem muita vontade. Depois fez o café da manhã dela. Depois foi fazer a rotina dela de casa, as coisas de casa que ela tem que fazer, algumas coisas de trabalho. Foi fazendo, e quando terminou o dia, ela não estava mais sentindo nada, ela tinha feito tudo e ela nem tinha percebido. Ela simplesmente não tinha percebido que
ela passou por tudo aquilo, mesmo com desânimo. Então, o desânimo só foi uma etapa inicial. Depois que ela começou a fazer as coisas da rotina dela, ela dissipou aquilo. Não era o desânimo que era responsável por ela não fazer o que ela precisava fazer. Era a atitude dela em relação àquilo. Então, o que é que eu quero deixar aqui pra você com essa mensagem? Talvez essa história se encaixe comigo, talvez se encaixe com você. Talvez tenha dias que seja muito difícil por conta de algum desafio interno que você esteja sentindo e você desista. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua atitude. Então, decida passar por cima disso. Apesar de você estar sentindo o que você está sentindo, decida fazer isso. Se é o que você realmente quer, decida e faça. Porque ninguém está te prendendo, ninguém está te obrigando. E para de colocar a culpa nas pessoas que te criaram e que programaram você de uma forma que não foi legal. Para de colocar a culpa na doença. Para de colocar a culpa no desânimo. Para de colocar a culpa na ansiedade. E faz o que precisa ser feito. À medida que você tomar uma atitude positiva mediante aquilo que você está sentindo que é negativo, uma nova programação vai vir para sua mente e você vai estar num novo patamar. Você vai estar com uma linha de percepção muito maior, em que aquilo, por mais que esteja lá no fundinho, aqueles momentos de desânimo, de ansiedade, quando vir você já vai saber o que fazer. Você sabe que você é responsável. Você sabe que você tem esse poder. Então, você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas suas atitudes. Você pode fazer o que você quer acontecer. Mas você precisa acreditar que você é capaz. E parar de ficar se culpando. Então você simplesmente desiste de fazer o que você precisava fazer. Além de você colocar culpa nas coisas, né, que aconteceram no momento, em como você estava se sentindo e tal, você coloca a culpa e ainda você se sente culpado. Então esse não é o caminho. Se você errou, você está vivo, você tem uma nova oportunidade para seguir. Então, siga e faça o seu melhor após isso. Se perdoe e deixe ir. Tenha essa atitude positiva após isso. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fiz ele na intenção de te dizer que você é responsável pela sua vida e que você tem o poder de tomar atitudes positivas e superar essa barreira aí que está te impedindo de você dar um próximo passo para melhorar a sua vida. Tá bom? Um cheiro bem grande no seu coração, da minha vida para a sua. Tchau!